A paz do Senhor a todos, irmãos do canal da IPDA Recordações. Estaremos aí mais uma vez com o quadro do jornal. Testemunho hoje com a reportagem com o presbítero Joel Lino de Miranda. Presbítero Joel Miranda, como o irmão se sente diante da responsabilidade por este país tão grande e carente que é a África? Sentimos o peso da responsabilidade sobre nós, mas por outro lado, confiantes e bem certos que pelo ministério da oração e jejum, Deus nos dará plena vitória porque esta obra é dirigida pelo Espírito Santo. Pelo convívio com o povo africano, diz para nós algo sobre eles. Apesar de estarmos pouco tempo, estarmos com o povo africano, podemos dizer, generalizando, que são muitos humildes. Presbítero Joel, conte-nos o que aconteceu de inédito na África antes de ser inaugurada a IPDA. O que nós percebemos não só em Cabo Verde, mas também em São Tomé, em Príncipe e na Nigéria, o que mais atrai o povo é a placa, porque o próprio Espírito Santo intercede através da placa da Igreja Pentecostal Deus Amou. O povo africano sente maravilhado. Os pedreiros que ali trabalhavam não viam a hora da inauguração, porque também ouviam os testemunhos do poder de Deus, sobre os quais falávamos. Inclusive, preocupava com o barulho pentecostal por causa dos vizinhos que ali residiam atrás da igreja. Porém, antes da inauguração, eu fui visitá-los, e ali encontrei um homem com 2 muletas paralítico, com o problema da coluna há muito tempo e não podendo caminhar, sendo ele motorista de carro, sem poder dirigir. Falei a ele que esta igreja é poderosa e através do missionário Davi Martins Miranda, Deus opera muitos milagres no Brasil e que agora Deus nos enviou para a África e que ali também Deus havia de operar maravilhas e se tu creres, receberá a cura. E ele disse, eu creio. Então falei que oraria por ele, para que recebesse a libertação da enfermidade por minha pequena fé. E Deus é que vai lhe curar, e não os médicos. E após 2 semanas, ele testemunhava a cura, e no dia da inauguração da Igreja Pentecostal Deus Amou, ele testemunhava o que Deus havia curado na IPDA, ali em Cabo Verde, África Ocidental. Por falar África, o povo observa com muita atenção o que diz a respeito este país. Fale aos leitores quantos continentes há, como é a vida física, material e espiritual para o espírito. O que posso falar em geral na África é que tem 52 países, línguas, inglês, francês e crioulo. Dentro do continente africano, a África portuguesa, os africanos que falam português e a África inglesa, os africanos que falam inglês. E além dessas línguas, a língua nativa da terra, que é crioulo. Portanto, várias línguas, inclusive em Lagos, Nigéria, onde já inauguramos a Igreja Pentecostal Deus Amor, o povo fala a língua Turubá, Ibo e Hausa. Os Ibo são do oriente da Nigéria e todos são cristãos, só que não conhecem a verdadeira sã doutrina que traz a IPDA. Segundo a palavra de Deus, quanto os Hausas, a maioria é muçulmano, e os Luba são metade cristãos e a outra metade muçulmanos. E os outros termos, quanto se fala na África, para nós, é como muitas pessoas que não são esclarecidas como eu, não era. Como comentavam a respeito do Nordeste para mim, eu pensava que era só seca, miséria, fome. E quando saí daqui, fui conhecer o Brasil, o Nordeste, deparei com prédios enormes, carros muito chiques. E não era tudo aquilo que o povo falava, ou que o inimigo Satanás colocava em nossa mente. Na África, por exemplo, tem muitas pessoas ricas, milionárias, pessoas pobres, pauterríssimas. Eu mesmo cheguei a ver e tirei fotos de pessoas comendo ratos, algo incrível, por causa de falta de conhecimento de Deus. Porque sujeitai-vos, pois, a Deus, resistirá ao diabo, e ele fugirá de vós. Aquele que conhece a Deus, que tem o Espírito Santo, ele não se submete a estas certas causas. Não se submete a essas causas. O apelo que o povo africano faz é que a vontade do Senhor Jesus é que todos os leitores deste jornal, o Testemunho, órgão da Igreja Pentecostal Deus Amor, orem a Deus para levantar obreiros que digam: eis-me aqui,
com responsabilidade para trabalhar na obra do Senhor. Irmãos que não estejam preocupados com o que comer, com o que beber, mas irmãos que acreditam que Deus está levantando-os, porque o Senhor usa este ministério, e onde ele for, Deus dará a ele alimento, porque o ministério tem zelado pelos obreiros que são enviados, ainda que seja um país pobre. Não lhe faltará o alimento, a casa para morar, porque o ministério tem responsabilidade para com os obreiros. Já houve algum batismo? Onde foi? Presbítero Joel. Sim, foi efetuado em Cabo Verde, África Ocidental. Muitas pessoas foram batizadas, cerca de 100 irmãos, aproximadamente para uma ilha, porque o Cabo Verde contém 10 ilhas. Em 7 meses após a igreja ser inaugurada, essas 100 pessoas que foram batizadas significam algo vultuoso. Inclusive, há um irmão que se batizou nesse batismo, que costumo chamá-lo de Lochte, o primogênito obreiro da África, que atualmente está em Lagos conosco, e o nosso intérprete fala a língua francesa, inglesa e o português. Um irmão jovem se chama José Rui e ele está muito contente, fala de Jesus, chora pelas maravilhas do Senhor. Conscientemente a mocidade em geral, como recebem a palavra de Deus. Olha, não a mocidade, mas todo o povo é bem humilde. Recebemos com grande satisfação, porque nunca viram milhares acontecer no expulsamento de demônios, e regozijam-se pela pregação de santidade que traz a IPDA. Enfim, o povo e os jovens africanos amam a Jesus, e dão crédito real à palavra de Deus, muito mais do que no Brasil. Impressionante, tanto os jovens como os jovens aceitam o Evangelho de Jesus de maneira espantosa. Pedimos a vocês que orem a favor desta mocidade, para que Deus os abençoe, e também o Senhor Jesus venha levantar coral e grupo de louvor para o Rei da Glória. Presbítero, nós gostaríamos que o irmão dissesse-nos se encontrou dificuldade por não falar a língua africana, pelos seus costumes. Outrora muitos falam, mas poderei ir a uma terra onde só existem negros? Olha, irmãos, isto é importante e creio que servirá de edificação, porque quando nós fomos para a Nigéria, nós não nos preocupávamos muito porque nós falávamos o inglês. Estou aprendendo na África, mas ao caminhar na rua, sai um dos funcionários do hotel onde nós estávamos hospedados. O intérprete ficou no hotel. Eu caminhava e vi um homem com uma Bíblia na mão. Na mesma hora que eu fui falar com ele, eu senti coisa e ele também sentiu, porém ele queria falar-nos, mas não conseguia. Então pedi para esperar um pouco ali. Fui ao hotel, busquei o intérprete e ele falou através do intérprete que Deus tinha falado que para ele que nós haveríamos de chegar à Nigéria e que era para ele nos ajudar em tudo o que precisávamos. Todavia ele foi praticamente o intérprete do meu intérprete, porque o inglês na Nigéria é muito diferente, é misturado com a língua nativa Norubá, a Ibó. Porém aquele irmão nos ajudou a alugar casa para todos os obreiros. Os salões foram preparados por Deus. Relatou-nos ainda que quando o presbítero Joel foi para Angola, uma irmã de idade, membro de outra igreja, foi usada pelo Espírito Santo, que falou através dela para um irmão. Olha, meu servo, chegou aqui em Angola um pastor, meu servo, que veio do Brasil, inaugurar aqui uma igreja de poder. Vá e procura-o e faça tudo o que for necessário, porque a obra que virá para cá é minha. E este irmão, membro daquela igreja, saiu à procura do pastor brasileiro. E este pastor brasileiro também é cor negra, e foi difícil encontrá-lo, mas ele encontrou-o. Impressionante, inclusive. Ele levou até a sua igreja para que os outros conhecessem, porque ele fora para inaugurar a igreja pentecostal. Deus Amor em Luanda, Angola. Poucos depois, dentro da igreja, deram uma oportunidade para o irmão fazer uma oração. Sim, subiu ao púlpito e fez a oração. E na hora da oração, caíram mais de 80 pessoas possessas de demônios, entre eles obreiros e outras pessoas. O poder de Deus desceu ali, e mais de uma vez o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Então os irmãos, não se preocupem e deem liberdade ao Espírito Santo. Saiba, ou não,
Vai lá em inglês, francês ou português. O Espírito Santo sabe todas as línguas, e o Senhor é provedor da necessidade desta obra. Deuses religiosos, feitiçarias e bruxarias. Irmãos, o poder da magia negra é muito grande. Há muita feitiçaria, por exemplo. Eu amo o povo africano, tão semelhante em tudo ao povo do Nordeste. São muito simples, de fácil convívio, realmente simples e humildes, como Deus nos revelou. Mas espiritualmente, servimos o poder das trevas, os demônios querendo fazê-los desistir. Não continuamos. Eu costumo dizer que a África é como se estivesse em minhas costas e os demônios querendo que eu caia por terra. Mas nós sabemos que é Jesus que segura a África em suas mãos. Foi o que me levou até lá, e levará muitos obreiros, e a vitória será grande. Concernente às religiões, são várias, de todos os tipos, por não conhecerem a verdade. Enfim, oremos para o Senhor libertá-los das feitiçarias, das seitas heréticas, para serem templos do Espírito Santo. Há programas e rádios fônicos à voz da libertação? Sim, mas existem problemas, porque as transmissoras de rádio são dos governos. Que as transmissoras são dos governos, em Cabo Verde. Somente nos concede 15 minutos semanais. Isto porque o governo comunista de lá caiu na Nigéria. Pela lei, temos os domingos, 45 minutos em uma rádio do governo, mas pelo Ministério de Oração e Jejum seremos vitoriosos. E o Ministério de Jejum? Em Cabo Verde, já implantamos o Ministério de Jejum. Inclusive, no dia final de jejum, o povo africano, irmãos, ficou até 18 horas em jejum, sem ir embora, somente cultuando ao Senhor Jesus, enquanto estávamos em linha direta com o missionário Davi Martins Miranda. Ele orou, houve derramamento de renovação espiritual na vida de todos que ali estavam, pois todos ficaram cheios de poder de Deus. Os milagres aconteceram na vida do povo africano e também em Santo Tomé e Príncipe. Em Lagos, capital da Nigéria, implantamos o Ministério de Jejum para a glória de Deus. E por esta graça tão imensa, o irmão africano anseia a visita do líder mundial da Igreja Pentecostal. Deus amor o missionário Davi Martins Miranda. Oficialmente, presbítero Joel, quantas igrejas já estão inauguradas e quantos obreiros há em termo de país? Temos entre Santo Tomé e Príncipe, que são 2 ilhas. Cabo Verde são 10 ilhas. Quineve e Sal, Lagos, Nigéria, resultando em um total de 8 igrejas em nome de Jesus. Os obreiros no momento são poucos. Realmente foi o Senhor que os levantou. Eles oram e os demônios caem por terra. São obreiros que têm apenas 5 meses de crentes. Caminhamos pela fé em Deus. Tem causado impressão de grande vulto ao povo africano. Nós agora encerramos esta reportagem. Agradecemos a oportunidade por ter nos relatar sobre a África e a Igreja Pentecostal Deus Amor. E agora deixamos um espaço aberto que o irmão diga algo aos leitores de Jornal Testemunho. Eu é que agradeço ao Ministério de Oração, Ministério de Jejum, as orações que o missionário tem feito por nós na madrugada, em prol aos obreiros, e temos certeza que os irmãos continuarem a orar por nós, o Senhor, Deus nos dará a vitória, em nome de Jesus Cristo. Está aí, irmãos, mais uma reportagem com o saudoso presbítero e pastor e missionário Joel Lino de Miranda. Fiquem todas na gloriosa paz do Senhor Jesus.
Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.